Uma moça africana foi contratada para ser a voz invisível do Sheik. Ela ouvia tudo, mas nunca poderia ser vista. Até que uma noite, ele a encontrou por acaso e se apaixonou pelo rosto dela, sem saber que ela era a voz da cabine. Agora ele sente algo por ela, mas se a verdade vier à tona, pode custar o tratamento da mãe dela doente. O ventilador de teto girava com um lamento rítmico, cortando o ar abafado do quarto pequeno, mas incapaz de afastar o calor úmido que entrava pela janela aberta. Nia não sentia o suor escorrendo por suas têmporas. Sua atenção era absoluta, dividida entre o peso frágil do corpo de sua mãe em seus braços e o celular equilibrado precariamente entre o ombro e a orelha. Ela ajustou os travesseiros, erguendo a mulher mais velha com uma facilidade que contradizia seus braços finos. Havia uma força bruta ali, forjada não em academias, mas na necessidade diária de sobrevivência. «Écoutez-moi, docteur», Nia disse, sua voz firme, mudando para um francês impecável enquanto alisava os lençóis. «Eu entendo a gravidade da estenose. O que não entendo é a mudança na fatura. O acordo era 50% na admissão. Sua mãe gemeu baixo. Nia mudou a chave mental instantaneamente, sussurrando em um dialeto local suave e melódico. Shh, mama. Estou aqui. A dor vai passar. Senhorita Nia, o fornecedor de oxigênio mudou a tabela, respondeu o médico do outro lado da linha, impaciente. Sem o pagamento integral até sexta-feira, não podemos iniciar o novo ciclo. Nia caminhou até a mesa da cozinha, onde uma pilha de livros de gramática servia de peso para contas atrasadas. I will get the money, ela respondeu agora em inglês, o sotaque britânico polido cortando o ambiente humilde como uma lâmina de prata. Sexta-feira. O senhor terá sua transferência. Mantenha o oxigênio ligado, ou a próxima ligação que farei será para o Conselho de Ética Médica em Genebra. Sei preencher os formulários, doutor, em 3 idiomas. Ela desligou antes que ele pudesse retrucar. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que a discussão. Nia olhou para a mãe, cuja respiração era um chiado doloroso. O orgulho de sua ameaça evaporou. Ela não tinha o dinheiro. Genebra estava longe. A morte estava sentada na cadeira ao lado. Naquela noite, a tela do laptop velho era a única fonte de luz na sala. Os olhos de Nia ardiam. Ela navegava por plataformas de freelancer, traduzindo manuais técnicos por centavos, quando o algoritmo, essa divindade moderna e invisível, jogou a isca. Uma janela pop-up piscou com uma urgência silenciosa no LinkedIn. Tradutora sênior, especialista em linguística e dialetos. Local, Dubai. Contrato, 6 meses. Salário, confidencial, USD. Ela clicou. A descrição era vaga. Disponibilidade imediata. Discrição absoluta. Capacidade de interpretar nuances emocionais. Nia fez a conversão mental do salário base. 1 mês pagaria o tratamento da mãe. 6 meses comprariam uma casa onde o teto não vazasse. Ela enviou o currículo. Não houve espera agonizante. 3 minutos depois, o telefone tocou. O número era desconhecido, o código de área dos Emirados. Uma voz feminina, fria e eficiente, fez 3 perguntas em 3 línguas diferentes. Nia respondeu a todas sem hesitar, sem gaguejar, sua mente operando na frequência da sobrevivência. O voo sai em 4 horas, senhorita Nia. Um carro está a caminho. Não houve tempo para despedidas longas. Apenas o beijo na testa da mãe e as instruções frenéticas para a vizinha. Pagas com o último dinheiro que restava na gaveta. Nia entrou no carro preto que a esperava na estrada de terra, com a sensação de quem caminha para a guilhotina ou para o trono. Ela não sabia qual dos dois a esperava. Nia está prestes a atravessar fronteiras para salvar quem ama. Se você torce para que essa coragem seja recompensada, deixe o seu like agora. Isso ajuda nossa história a viajar o mundo, assim como ela. E falando em lugares, a Nia está saindo de um quarto quente para o deserto de Dubai. Mas onde você está agora? Comenta aqui embaixo sua cidade e me diz. Você está no quarto, na sala, no jardim, na cozinha? Eu vou ler e te responder como sempre faço. Depois volta para ver o que te respondi, ok? Mas quando Nia chegou em Dubai, ela sentiu como se fosse um assalto aos sentidos. Do caos orgânico de sua terra natal,
para a esterilidade futurista de vidro e aço. Nia esperava ser levada a um arranha-céu corporativo no centro financeiro. Ela ajeitou o blazer simples que comprara em um brechó, preparando-se para salas de reunião e luzes fluorescentes. Mas o motorista não parou no centro. O carro blindado deslizou pelas rodovias perfeitas, deixando a cidade para trás, adentrando a vastidão dourada do deserto. As torres de vidro deram lugar a dunas que pareciam ondas de fogo sob o sol poente. "Onde estamos indo?" ela perguntou, a voz traindo a primeira nota de medo. O motorista não respondeu. O vidro fumê subiu, isolando-a. 40 minutos depois, um oásis de concreto e mármore surgiu do nada. Não era um escritório, era uma fortaleza. Muros altos, guardas armados, portões de ferro forjado que se abriram com um gemido hidráulico. Nia desceu do carro, o calor do deserto batendo em seu rosto como uma porta de forno aberta, mas o medo frio em seu estômago permanecia. Ela foi conduzida por corredores de mármore branco que ecoavam o som de seus sapatos baratos. Não havia recepcionista. Apenas um homem de terno impecável, barba aparada e olhos que pareciam não piscar. "Sou Hakim, chefe de protocolo", disse ele, estendendo uma prancheta digital não à mão. Sua função foi reclassificada. Nia parou. "Eu sou tradutora. Vim para traduzir documentos corporativos." "Documentos podem ser lidos por máquinas", Hakim respondeu, continuando a andar. "O Sheikh Rafik Al-Khaled precisa de algo que a inteligência artificial não possui. Ele precisa de um filtro humano, uma sombra auditiva." Ele parou diante de uma porta dupla de madeira maciça. "Contrato que você vai assinar agora dobra o salário prometido. Mas ele exige que você abra mão de sua identidade enquanto estiver nesta sala. Você vai ouvir tudo, vai traduzir tudo, mas nunca, em hipótese alguma, será vista. O Sheikh está em processo de seleção de uma esposa. Sua função é ser a ponte entre a mente dele e as palavras delas. Você é a voz, senhorita Nia. Nada mais." A necessidade de recusar borbulhou em sua garganta. Era estranho, invasivo, quase perverso. Mas a imagem de sua mãe no quarto abafado, o som do oxigênio sibilando travou sua língua. Ela pegou a caneta digital. Assinou. Vendeu sua voz para salvar uma vida. A sala de trabalho era, na verdade, uma cabine técnica de alta sofisticação, escondida atrás de um espelho falso que cobria toda a parede de um salão luxuoso. Do lado de dentro, Nia estava no escuro, cercada por monitores e mesas de som. Do outro lado do vidro, o salão era banhado por uma luz dourada. Ela colocou os fones de ouvido profissionais. O isolamento acústico era total. O mundo exterior desapareceu, restando apenas a nitidez cristalina do áudio captado pelos microfones do salão. Então, ele entrou. Sheikh Rafik Al-Khaled. Nia o vira em revistas, mas as fotos não faziam justiça à tensão que ele carregava nos ombros. Ele era alto, imponente em suas vestes tradicionais, mas havia um cansaço profundo em seus olhos escuros. Ele não parecia um príncipe escolhendo uma rainha. Parecia um prisioneiro escolhendo uma carcereira. Ele tocou um pequeno ponto eletrônico em seu ouvido. Testando. "Você me ouve, tradutora?" A voz dele era um barítono rico, vibrando diretamente no crânio de Nia, através dos fones. Era íntimo demais. "Alto e claro, Vossa Alteza", Nia respondeu no microfone. Sua própria voz soou estranha naquele espaço confinado, rouca de viagem e tensão. A primeira candidata entrou, uma herdeira alemã, deslumbrante em um vestido de seda azul, caminhando com a confiança de quem nunca ouviu um não. Rafik suspirou, um som quase imperceptível que apenas Nia captou. A mulher começou a falar, alemão rápido, cheio de gírias da alta sociedade de Munique, elogiando a decoração enquanto sutilmente criticava o clima. Nia fechou os olhos. Não traduziu palavra por palavra, traduziu a intenção. "Ela diz que o palácio é impressionante", Nia disse suavemente, sua voz neutra fluindo para o ouvido do Sheikh. "Mas o tom sugere que ela acha a arquitetura exagerada. Ela está comparando o calor daqui com o inferno, Alteza", embora use palavras polidas. Rafik permaneceu impassível.
acenando para a alemã enquanto ela continuava a tagarelar sobre suas obras de caridade, que soavam mais como eventos de gala do que filantropia. Ela está listando as conexões políticas do pai. Nia continuou captando a inflexão arrogante. Ela não está interessada em quem o senhor é. Ela está interessada na fusão de impérios. Rafik fez um gesto sutil com a mão. A segurança, entendendo o sinal, conduziu a mulher para fora com promessas diplomáticas de entraremos em contato. O silêncio voltou a reinar no salão. Rafik afrouxou o lenço de cabeça, massageando as têmporas. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. A voz dela parecia vidro quebrado. Ele murmurou, não para a sala vazia, mas para o microfone. Para Nia. Arrogância tem um som específico, não acha? Nia hesitou. O protocolo dizia para falar apenas quando solicitada a traduzir. Mas o cansaço na voz dele era humano demais. A arrogância é barulhenta para esconder o vazio, Alteza. Rafik parou. Ele olhou em direção ao espelho falso. Ele não podia vê-la. Via apenas seu próprio reflexo, mas Nia prendeu a respiração. Uma observação sagaz, disse ele, um leve sorriso curvando o canto de seus lábios, o primeiro que ela via. E a sua voz? A sua tem uma textura diferente. É calma, antiga, como madeira polida pelo tempo. Nia tocou a própria garganta, surpresa. Obrigado, Alteza. Você deve ter visto muito do mundo para entender as nuances que acabou de traduzir. Quantos anos a senhora tem? 60? Nia piscou na escuridão da cabine. Ela tinha 26 anos. Sua pele era firme, seu corpo era forte. Mas a vida que levara, o peso de sustentar uma família sozinha, talvez tivesse envelhecido sua alma. E para um homem na posição dele, a ideia de uma mulher jovem e inteligente escondida nas paredes poderia ser uma distração ou uma ameaça. Uma matrona idosa era segura. Uma avó sábia era uma conselheira, não uma tentação. Ela olhou para o próprio reflexo no monitor desligado. O suficiente para saber que o silêncio vale mais que o ouro, Vossa Alteza. Ela respondeu, evadindo a pergunta com a habilidade de quem negociou a própria vida horas antes. Rafik riu baixo, um som genuíno. Ótimo. Uma senhora sábia. Exatamente o que eu preciso para sobreviver a este circo. Prepare-se, vovó. A próxima candidata é brasileira e, segundo o dossiê, fala pelos cotovelos. Nia ajustou o fone, um sorriso triste e irônico nos lábios. Estou pronta, Alteza. Ela estava segura, invisível, e completamente presa na teia de uma intimidade perigosa que acabara de começar. Os dias seguintes se dissolveram em uma procissão vertiginosa de seda, diamantes e o cheiro enjoativo de perfumes caros que parecia atravessar o vidro blindado da cabine de tradução. Para Nia, o mundo havia se reduzido a 4 paredes acolchoadas, um monitor de alta definição e a voz grave de Rafik em seu ouvido. Ela se tornara um fantasma na máquina, uma consciência desencarnada flutuando no córtex auditivo do príncipe herdeiro. A cada nova candidata que desfilava pelo salão privado, a dinâmica entre eles se tornava mais complexa, tecida em fios de ironia e uma intimidade proibida. Rafik não estava apenas entrevistando esposas em potencial. Ele estava dissecando a farsa de sua própria existência, e Nia era a única testemunha autorizada. Ela está falando sobre caridade há 10 minutos. A voz de Rafik sussurrou pelo ponto eletrônico, sobrepondo-se ao monólogo apaixonado de uma condessa italiana sobre salvar golfinhos. Mas os olhos dela não saem do meu relógio. Diga-me, minha sábia amiga, o altruísmo costuma vir acompanhado de tanta cobiça? Nia ajustou o volume do retorno, observando a condessa gesticular na tela. O altruísmo é muitas vezes a máscara mais bonita para a vaidade, Alteza, respondeu Nia, sua voz mantendo aquele tom aveludado e artificialmente calmo que adotara. Mas talvez ela apenas goste de relógios suíços. Ela ouviu a risada abafada dele, um som quente que vibrou em sua espinha. Era perigoso como aquele som se tornara familiar, quase reconfortante. Você é cínica para uma avó, provocou ele. Eu esperava mais doçura da idade. A idade traz clareza, não açúcar.
retrucou Nia, apertando as mãos sobre o colo para conter o tremor. A mentira sobre sua idade era seu escudo e sua gaiola. Enquanto ele imaginasse cabelos brancos e rugas, ela estava segura. Se ele soubesse que a dona daquela voz tinha lábios cheios e a pele da cor da noite sem lua, a conexão seria cortada. Ou pior, transformada em algo que ela não podia se dar ao luxo de explorar. A maratona continuou. Uma herdeira de petróleo do Texas, uma pianista prodígio de Seul, uma diplomata francesa. Mulheres criadas para serem troféus, polidas até o brilho máximo. Nia traduzia suas palavras, mas Rafik buscava a tradução de suas almas. Quando a candidata coreana cometeu a gafe de mencionar um evento histórico sensível da região, com um sorriso inocente, Nia não traduziu literalmente. Em vez disso, suavizou o erro, transformando a ignorância em uma curiosidade mal fraseada. Ela não quis ofender a memória do seu avô, murmurou Nia no intervalo da fala. Ela é apenas jovem e mal aconselhada. Rafik suspirou no microfone, o som de um homem exausto de ser cortejado por tudo o que ele representava, e não por quem era. Você a salvou agora, não foi? Perguntou ele perspicaz. Você está reescrevendo a realidade para mim. Estou traduzindo a intenção, não apenas o vocabulário. É o meu trabalho. Seu trabalho é ser meus ouvidos, mas você se tornou minha consciência, ele disse, e houve um silêncio pesado na linha. Às vezes, sinto que você é a única pessoa real neste palácio, e eu nem sei a cor dos seus olhos. Nia fechou os olhos, o coração batendo contra as costelas como um pássaro preso. Castanhos, Alteza. Comuns, velhos e cansados. Duvido que qualquer coisa em você seja comum. A sessão terminou com um encerramento abrupto. Rafik dispensou a última candidata com uma polidez gélida e arrancou o ponto eletrônico antes que Nia pudesse dizer boa noite. A desconexão foi física, um clique estático que a deixou sozinha no silêncio zumbidor da cabine. Ela olhou para as próprias mãos. Não eram velhas. Eram mãos de trabalho, fortes, jovens, capazes de sustentar uma família, mas agora tremiam por causa de um homem que ela nunca havia tocado. Naquela noite, o palácio oferecia um baile de máscaras para as delegações estrangeiras. Nia não precisava trabalhar. O protocolo exigia tradutores oficiais de pé, homens visíveis, parte da pompa. Ela era a sombra, a arma secreta para as reuniões privadas. Livre de suas obrigações, ela deveria ter voltado para o alojamento dos funcionários, um prédio anexo, funcional e sem alma. Mas o ar-condicionado do quarto parecia sufocante e a adrenalina das conversas com Rafik ainda queimava em seu sangue. Ela precisava respirar. Precisava lembrar que o céu de Dubai ainda era o mesmo céu que cobria sua casa na África, vasto e indiferente. Nia conhecia os caminhos dos criados, os corredores de serviço que serpenteavam pelas entranhas do palácio como veias invisíveis. Ela subiu, evitando as câmeras e os guardas, guiada por um instinto de busca por altitude. Chegou ao terraço da ala leste, um jardim suspenso raramente usado, longe da música e das luzes da festa que acontecia nos jardins inferiores. O vento do deserto era quente, carregado de areia fina e cheiro de mar distante. Nia caminhou até a balaustrada de mármore. Ela não usava o terninho preto e severo que era seu uniforme diário. Havia trocado por um vestido simples de algodão ocre que trouxera de casa. Uma peça que deixava seus ombros nus e caía solta até os tornozelos. Soltara o cabelo, permitindo que os cachos volumosos reagissem à umidade da noite. Lá embaixo, o mundo brilhava. Aqui em cima, havia apenas o vento e as estrelas. Ela fechou os olhos e inspirou profundamente, permitindo-se por um segundo não ser a tradutora, não ser a provedora, não ser a velha sábia. Apenas Nia. O som de uma porta de vidro deslizando fez seus olhos se abrirem. Ela não estava sozinha. Do outro lado do terraço, uma figura masculina emergiu das sombras, desabotoando o colarinho de uma camisa de smoking que parecia asfixiá-lo. Rafik. Nia congelou. O instinto gritou para que ela se escondesse, mas não havia onde se ocultar. A luz da lua cheia banhava o terraço com uma claridade prateada e impiedosa. Ele parou.
a mão ainda no pescoço, e a viu. O tempo, que durante as sessões de tradução parecia elástico, agora estalou e parou. Rafik não viu a funcionária invisível. Ele não viu a vovó de 60 anos. Ele viu uma mulher banhada em luar, com a pele brilhando como bronze polido e cabelos que desafiavam a gravidade. O vento colava o tecido do vestido ao corpo dela, delineando curvas que nada tinham de frágeis ou idosas. Ele deu um passo à frente, como se puxado por um imã. A exaustão que marcava seus ombros durante as entrevistas desapareceu, substituída por uma tensão elétrica. A postura de um caçador que encontra algo raro na floresta. Nia prendeu a respiração. Se ela falasse, se dissesse uma única palavra, a ilusão se quebraria. Ele reconheceria a textura de sua voz, a cadência que o acalmara por dias, e a mentira seria exposta. Rafik caminhou lentamente em sua direção. O barulho da festa lá embaixo era apenas um sussurro distante. Aqui, o silêncio era absoluto e carregado de significados não ditos. Ele parou a 2 metros dela. Seus olhos, escuros e intensos, varreram o rosto de Nia com uma fome que a fez estremecer. Eu não sabia que deusas visitavam meu terraço, ele disse, a voz rouca, despida da ironia defensiva que usava com as candidatas. Era a voz do homem, não do príncipe. Nia abriu a boca para pedir desculpas, para inventar uma mentira, mas lembrou-se a tempo. O silêncio vale mais que o ouro. Ela fechou os lábios, engolindo as palavras. Apenas o olhou, seus olhos grandes refletindo o pânico e uma atração involuntária. O silêncio dela pareceu intrigá-lo ainda mais. Em um mundo onde todos queriam algo dele, onde todos falavam sem parar para venderem a si mesmos, aquela mulher muda e estática era um enigma fascinante. Ele diminuiu a distância. O cheiro dele, sândalo, especiarias e algo limpo como chuva, invadiu o espaço pessoal dela. Nia sentiu o calor do corpo dele irradiar, uma promessa física perigosa. "Você é real?" Ele sussurrou, estendendo a mão. Os dedos dele roçaram o ar próximo ao rosto dela, hesitando, como se tocasse uma miragem que poderia se desfazer. Ou é mais um delírio deste deserto? Nia sentiu uma lágrima de tensão se formar no canto do olho. Ela queria se inclinar para o toque, queria dizer: "Sou eu, sou a voz que você conhece." Mas sabia que naquele momento para ele, ela era apenas um corpo, uma imagem. A mente que ele admirava estava divorciada da mulher que ele desejava. Era uma dicotomia cruel. A ponta dos dedos de Rafik tocou levemente o queixo dela, erguendo seu rosto para a luz. O toque foi um choque elétrico. Nia arquejou, um som baixo, sem palavras, apenas ar. Os olhos dele dilataram. Ele viu a vulnerabilidade ali, a força contida. Ele se inclinou, o rosto a centímetros do dela. Não havia protocolo, não havia contrato. Havia apenas a gravidade de 2 corpos solitários colidindo no escuro. "Alteza!" A voz estridente de um chefe de segurança rompeu o feitiço, vinda da porta do terraço. "Código vermelho no setor sul. Precisamos do senhor imediatamente." Rafik travou. A mão dele permaneceu no queixo de Nia por um segundo a mais, um segundo de pura relutância, antes de se afastar. A máscara do sheik caiu sobre o rosto dele novamente, fria e dura. Ele olhou para a porta irritado, e quando se virou para olhar para Nia novamente, ela já havia recuado para as sombras, aproveitando a distração. "Espere!" Ele ordenou para a escuridão, mas ela já estava correndo descalça, com as sandálias nas mãos, descendo as escadas de serviço antes que ele pudesse ver seu rosto sob a luz artificial dos guardas. Rafik ficou sozinho no terraço, a mão ainda formigando onde tocara a pele dela. O cheiro dela, algo terroso e floral, permanecia no ar. "Quem estava aqui, senhor?" perguntou o chefe de segurança, varrendo a área com uma lanterna. Rafik olhou para o vazio onde ela estivera. "Ninguém", mentiu ele tocando os próprios lábios. "Apenas um fantasma." Ele desceu para lidar com a crise, mas sua mente não estava na segurança do palácio. Estava na curva do pescoço da mulher misteriosa e no paradoxo que o consumia.
Ele estava apaixonado pela mente de uma velha senhora invisível e agora obcecado pelo corpo de uma aparição muda. Mal sabia ele que o destino, com seu senso de humor perverso, havia acabado de colocar as duas metades de seu desejo na mesma mulher, criando uma tempestade perfeita que ameaçava destruir tudo o que ele conhecia. No alojamento, Nia trancou a porta e deslizou até o chão, o coração galopando. Ela tocou o próprio queixo, onde os dedos dele haviam estado. Estava queimando. O jogo havia mudado. Ela não era mais apenas uma voz. Agora, ela era um rosto. E em um palácio de vidro e espelhos, esconder-se estava prestes a se tornar impossível. O ar-condicionado da cabine de tradução zumbia em uma frequência baixa, quase imperceptível, mas para Nia, após 6 horas de tensão ininterrupta, soava como um enxame de vespas. Do outro lado do vidro espelhado, no salão principal do palácio, Vanessa, a candidata americana, movia-se com a precisão de um algoritmo desenhado para seduzir. Vanessa era deslumbrante, de uma maneira clínica. O vestido de seda cor de champanhe parecia ter sido derramado sobre o corpo dela. E cada gesto, o modo como segurava a xícara de chá, a inclinação calculada da cabeça, exalava uma perfeição treinada. Nia ajeitou o fone de ouvido, ignorando a dor pulsante nas têmporas. Ela traduziu a fala da americana para o árabe, sussurrando no microfone com sua voz aveludada, mantendo o tom neutro, embora suas entranhas se contorcessem. A poesia pré-islâmica sempre fascinou minha alma, Vossa Alteza, disse Vanessa no salão, sorrindo com dentes brancos demais. A bravura de Antará ibn Shaddad reflete o espírito deste reino. Nia traduziu instantaneamente. No entanto, ela hesitou por uma fração de segundo. Havia algo errado na cadência de Vanessa. A mulher não estava sentindo as palavras, estava recitando um roteiro. As pausas respiratórias estavam nos lugares errados, típicas de quem decorou foneticamente sem entender o peso emocional da sintaxe. No ouvido de Nia, a voz grave de Rafik soou, carregada de um tédio mal disfarçado. Pergunte a ela qual o verso que mais a comove, tradutora. Nia repassou a pergunta. Vanessa não piscou. Aquele sobre o amor perdido no deserto, respondeu a americana, genérica, rápida demais. Rafik suspirou no ponto eletrônico, um som áspero de frustração que só Nia ouviu. Ela é um papagaio lindo, mas oco, murmurou ele, ignorando a candidata por um momento para falar com a sombra atrás do vidro. A voz dela arranha meus ouvidos. A sua é a única coisa real neste teatro absurdo. Diga-me, senhora, o que você acha dessa performance? Nia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A intimidade daquele segredo compartilhado era perigosa. Ela apertou o botão de mudo para o salão e falou apenas para o sheik. Acho que a perfeição não deixa espaço para a humanidade, Alteza. E os versos de Antará não são sobre bravura, são sobre a dor de ser um pária. Alguém que realmente leu saberia disso. Houve um silêncio na linha. Rafik olhou diretamente para o espelho escuro onde Nia estava escondida. Ele não podia vê-la, mas ela sentiu o peso do olhar dele atravessar o vidro e tocar sua pele. Você tem a alma de uma rainha presa no corpo de uma senhora idosa, disse ele, com uma suavidade que fez o coração de Nia errar uma batida. Obrigado pela honestidade. No salão, Vanessa percebeu a distração do sheik. O sorriso dela vacilou por 1 milímetro. Seus olhos azuis, frios e astutos, fixaram-se no espelho unidirecional. Ela sabia que havia alguém ali, e pela primeira vez, Nia viu algo além da beleza plástica. Viu a predação. Vanessa odiava ser observada por alguém que não podia controlar. A sessão terminou abruptamente. Rafik dispensou a americana com cortesia protocolar, mas sem calor. Nia esperou até que o salão estivesse vazio para sair da cabine. Suas pernas tremiam, não apenas pelo cansaço, mas pela adrenalina residual de estar tão perto do fogo sem se queimar. Ela recolheu seus pertences. Uma pilha pesada de dicionários e um caderno de anotações surrado onde anotava os termos técnicos. Precisava sair dali. Precisava voltar para o alojamento, ligar para o hospital e ter certeza de que sua mãe ainda estava estável.
A realidade de sua vida fora do palácio era uma âncora pesada que a impedia de flutuar nas fantasias provocadas pela voz do sheik. Nia caminhou apressada pelos corredores de mármore do setor administrativo. Eram passagens de serviço, supostamente invisíveis para a realeza, mas a arquitetura do palácio era um labirinto traiçoeiro, onde os mundos colidiam. Ela dobrou uma esquina fechada, abraçando os livros contra o peito, a mente longe, calculando o custo de uma nova rodada de diálise. O impacto foi violento. Ela colidiu contra um corpo sólido, alto e imóvel, como uma coluna de pedra. O fôlego escapou de seus pulmões. Os livros voaram de seus braços, espalhando-se pelo chão polido com um estrondo que ecoou como um tiro no silêncio do corredor. Nia perdeu o equilíbrio, tropeçando para trás, prestes a cair. Mãos fortes a agarraram pelos braços, impedindo a queda. Dedos longos e firmes, que queimavam através do tecido simples de sua blusa. "Cuidado", uma voz ordenou, instintiva e autoritária. Nia ergueu os olhos, atordoada, e o mundo parou. Rafik estava a centímetros dela. Ele a segurava com firmeza, o rosto a uma respiração de distância. O cheiro dele a envolveu instantaneamente. Sândalo, especiarias e aquele aroma indefinível de poder e solidão que ela sentira no terraço. Mas não foi o cheiro que paralisou Rafik, foi a visão. Ele olhou para a mulher que segurava, reconheceu imediatamente a curva do pescoço, a pele negra luminosa que brilhava sob as luzes douradas do corredor, os olhos grandes e inteligentes que o encaravam com pânico. Era ela, a aparição do terraço. A mulher que fugira dele deixando apenas o rastro de um perfume floral e a sensação elétrica de um toque interrompido. "É você", ele sussurrou, a máscara de sheik caindo, revelando o homem atônito por baixo. O fantasma. Nia tentou se soltar, o pânico subindo pela garganta. O disfarce havia acabado. "Perdoe-me, Vossa Alteza", ela gaguejou, a voz trêmula, baixando a cabeça em submissão. "Eu não estava olhando, eu sou desastrada, eu..." Rafik congelou. A voz. Aquele timbre rouco e melódico, a cadência suave que o guiara através de dezenas de encontros insuportáveis. A voz que ele imaginara pertencer a uma matrona sábia de 60 anos, cheia de rugas e experiência. Ele a soltou como se ela estivesse em brasa, dando um passo para trás, os olhos arregalados de choque. O silêncio que se estendeu entre eles foi ensurdecedor. O cérebro de Rafik tentava, sem sucesso, reconciliar as duas metades de sua obsessão. A mente brilhante que sussurrava em seu ouvido. O corpo deslumbrante que assombrava seus sonhos. Elas não eram duas mulheres. Eram uma só. E ela estava ali, parada diante dele, vestida com roupas simples de funcionária, cercada por livros caídos, com o medo estampado no rosto. "Você..." ele começou, a voz falhando. "Você é a tradutora?" Nia engoliu em seco, incapaz de mentir diante daquela tempestade. "Sim, senhor. Nia. Meu nome é Nia." Rafik passou a mão pelo rosto, uma risada incrédula querendo escapar de sua garganta. Ele se sentiu um tolo e, ao mesmo tempo, sentiu uma onda de euforia avassaladora. O destino não estava zombando dele, estava lhe dando um presente. A velha sábia era a mulher mais linda que ele já vira. Ele deu um passo em direção a ela, a mão estendida, não como um príncipe para uma súdita, mas como um homem para uma mulher. "Nia." Ele testou o nome, saboreando-o. "Por que você se escondeu? Por que me deixou acreditar que..." O som de saltos estalando no mármore cortou o momento como uma lâmina de guilhotina. "Rafik." A voz de Vanessa ecoou pelo corredor, melosa, mas com uma borda afiada de aço. Nia recuou imediatamente, abaixando-se para recolher os livros, tentando desaparecer, voltar a ser parte da mobília. Rafik virou-se, irritado pela interrupção, mas a americana já estava sobre eles. Vanessa parou, o olhar varrendo a cena com a velocidade de um scanner. Ela viu os livros no chão, viu a postura defensiva de Nia, mas, acima de tudo, viu a intensidade no rosto de Rafik, uma vulnerabilidade que ele jamais mostrara a ela. O olhar de Vanessa pousou em Nia. Não houve reconhecimento, apenas desprezo puro. Para ela,
Nia era um obstáculo, uma mancha na paisagem perfeita de seu futuro reinado. Vanessa sorriu, um curvar de lábios cruel, e então fez o impensável. Limata takif hunamai al-kadama, ya Rafik. Por que você está parado aqui com a criada, Rafik? Vanessa falou em um árabe fluente, impecável, com o sotaque aristocrático do Golfo. Nia travou, com a mão sobre um dicionário. A americana falava árabe. O tempo todo, ela entendera cada palavra que Rafik dissera no ponto eletrônico, cada crítica, cada sussurro confidencial que ele trocara com a tradutora. A necessidade de tradução fora uma farsa, um teste, ou talvez uma armadilha para fazê-los baixar a guarda. Rafik olhou para Vanessa, os olhos estreitando-se. Você fala nossa língua. Eu sou formada em relações internacionais com especialização em Oriente Médio, querido. Vanessa disse, abandonando a fachada de turista ingênua. Ela caminhou até Rafik e colocou a mão possessivamente no braço dele, virando as costas para Nia, que ainda estava agachada no chão. Eu queria surpreendê-lo, mostrar que posso ser a parceira que você precisa, sem intermediários. Não precisamos dessa... Ela gesticulou vagamente para Nia sem olhar. Dessa bagagem desnecessária. Ela é apenas um ruído no sistema. Mande-a embora. Temos coisas reais para discutir. Nia sentiu o rosto queimar. A humilhação era física. Ela se levantou, abraçando os livros como um escudo, pronta para aceitar a derrota. Vanessa era rica, poderosa e claramente jogava um jogo para o qual Nia não tinha armas. Com licença, Alteza, Nia sussurrou a voz embargada, virando-se para fugir. Não, a voz de Rafik soou não como um trovão, mas como o estalo de um chicote. Ele se desvencilhou do toque de Vanessa com um movimento brusco, quase violento. Ele não olhou para a americana. Seus olhos estavam fixos em Nia, que parara no meio do passo. Rafik caminhou até Nia. Ele ignorou a etiqueta, ignorou a presença da candidata perfeita, ignorou os guardas que observavam do final do corredor. Ele se abaixou e pegou o último livro que restara no chão, estendendo-o para ela. Quando Nia pegou o livro, os dedos dele se tocaram. Desta vez, Rafik não recuou. Ele sustentou o olhar dela, comunicando em silêncio uma promessa que ele mal entendia, mas que estava disposto a cumprir. Ela não é bagagem, Rafik disse a voz baixa e perigosa, virando-se lentamente para Vanessa. E ela certamente não é a criada. Ela tem sido a minha voz quando eu não tinha palavras. Ela tem sido a minha consciência quando eu estava cego. Vanessa recuou um passo, o sorriso desaparecendo, substituído por uma máscara de fúria fria. Ela percebeu que havia calculado mal. Havia subestimado a conexão invisível entre aqueles dois. Rafik virou-se para o chefe de protocolo, que surgira silenciosamente nas sombras, atraído pela tensão. Amanhã é o grande baile de gala, declarou o sheik. Sim, Vossa Alteza, respondeu o funcionário. A lista de convidados está fechada. Abra-a novamente, ordenou Rafik sem tirar os olhos de Nia. Prepare um convite oficial e mande entregar os aposentos da ala leste. Nia arregalou os olhos. A ala leste era reservada para dignatários. Senhor, eu não posso... Eu não tenho roupas. Eu sou apenas a tradutora. Não amanhã. Rafik a interrompeu. E pela primeira vez em meses, um sorriso genuíno, quase juvenil, tocou seus lábios. Amanhã você não vai trabalhar. Amanhã, a senhorita Nia não estará atrás do vidro. Ela será minha convidada de honra. Ele se virou para Vanessa, que estava pálida de raiva. Você disse que queria me surpreender, Vanessa. Parabéns. Você conseguiu. Agora, deixe-me surpreendê-la. Eu prefiro a verdade crua de uma tradutora à perfeição falsa de uma diplomata. Rafik fez um sinal para que a segurança escoltasse Vanessa para longe. Antes de sair, a americana lançou um último olhar para Nia. Não era um olhar de derrota, era uma promessa de guerra. Nia sentiu um calafrio. Ela sabia que aquele olhar significava que o jogo havia mudado de sedução para destruição. Mas quando Rafik voltou a atenção para ela, o medo diminuiu. Vá descansar, Nia, disse ele suavemente. Amanhã,
O palácio vai finalmente ver o rosto da voz que o governa. Nia assentiu, incapaz de falar, e correu pelo corredor. Seu coração batia tão forte que doía. Ela tinha o convite, tinha a atenção do príncipe, mas enquanto corria, a imagem dos olhos de Vanessa a perseguia. Ela havia entrado em um conto de fadas, mas esqueceu que nos contos originais sempre há sangue antes do final feliz. O vestido estava estendido sobre a cama king size, como uma promessa silenciosa, ou talvez uma sentença. Não era um traje ocidental padrão, nem uma abaia tradicional. Era uma fusão ousada, seda azul índigo profunda, que lembrava o céu noturno do Saara e as águas do Nilo, bordada com fios de ouro que traçavam constelações antigas. Nia tocou o tecido com a ponta dos dedos, sentindo a eletricidade estática. Por um momento, a imagem de sua mãe no quarto abafado do hospital, com as máquinas bipando ritmicamente, sobrepôs-se ao luxo daquele aposento na ala leste. A culpa a atingiu como um soco no estômago. Como ela podia brincar de Cinderela enquanto a mulher que lhe dera a vida lutava por cada respiração? O celular vibrou sobre a penteadeira de mármore, tirando-a do transe. Uma notificação do hospital. O coração de Nia falhou uma batida. Ela temia o pior. Mas ao desbloquear a tela, as palavras não eram de luto, mas de salvação. Pagamento da primeira fase do tratamento recebido integralmente. Doador anônimo. Iniciando procedimentos pré-operatórios imediatamente. Nia deixou o aparelho cair. As mãos tremiam, não de medo, mas de um alívio tão intenso que suas pernas cederam. Ela se sentou no chão, as lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, manchando a maquiagem leve que tentara aplicar. Não havia dúvidas. Rafik. Ele não apenas a convidara para o baile, ele havia investigado sua vida, encontrado sua ferida mais profunda e a curado em silêncio, sem exigir gratidão, sem usar isso como moeda de troca. Naquele instante, a barreira final que ela erguera para proteger seu coração se desfez. Ela não estava apenas indo a um baile com seu chefe. Ela estava indo ao encontro do homem que salvara seu mundo. Quando Nia entrou no grande salão de baile, o ar pareceu ser sugado do ambiente. O burburinho de diplomatas, a música suave do quarteto de cordas, o tilintar de taças de cristal, tudo cessou. Ela desceu a escadaria de mármore, o vestido índigo fluindo ao redor dela como fumaça líquida. Ela não usava joias pesadas, apenas brincos simples que herdara da avó. Mas sua postura, forjada em anos de dificuldades e resiliência, dava-lhe uma realeza que nenhum diamante poderia comprar. Do outro lado do salão, Rafik parou no meio de uma conversa com o embaixador francês. Ele segurava uma taça de champanhe que foi esquecida em sua mão. Seus olhos, acostumados à beleza artificial e plástica das pretendentes habituais, fixaram-se em Nia com uma intensidade predatória e reverente. Ele viu a hesitação nos olhos dela, o medo de não pertencer àquele lugar, e decidiu acabar com aquilo imediatamente. Ignorando o protocolo, ignorando os sussurros escandalizados da corte, ele atravessou o salão. O mar de convidados se abriu diante do sheik. Ele parou no pé da escada, estendendo a mão. Não como um príncipe para uma súdita, mas como um homem para uma mulher. Você está... A voz dele falhou, algo raro para um orador nato. Você faz o próprio palácio parecer sem brilho, Nia. Ela aceitou a mão dele. A pele dele estava quente, firme. O contato enviou uma corrente elétrica pelo braço dela, dissipando o frio do nervosismo. Vossa Alteza, o hospital... Eu não sei como agradecer. Não agradeça, ele sussurrou, puxando-a suavemente para a pista de dança, enquanto a orquestra, percebendo a deixa, começava uma valsa lenta. Apenas dance comigo. Deixe-me ouvir sua voz, sem o filtro de um microfone, sem o vidro de uma cabine. Eles giraram. O mundo ao redor se tornou um borrão de luzes e cores indistintas. Para Nia, só existia o cheiro de sândalo e especiarias que emanava dele. A força da mão em sua cintura, guiando-a com uma delicadeza surpreendente. Vanessa observava das sombras de uma coluna, com um copo de bebida intocado na mão. Seu rosto era uma máscara de porcelana inexpressiva,
mas seus olhos queimavam com uma fúria fria e calculista. Ela viu o modo como Rafik olhava para a tradutora. Não era desejo passageiro, era intimidade. E intimidade era a única coisa que Vanessa não podia combater com beleza ou política. Ela precisava de algo mais letal. Ela fez um sinal discreto para o chefe da segurança, que aguardava desconfortável perto da saída de serviço. Na pista, Rafik inclinou a cabeça, os lábios roçando a orelha de Nia. Eu me apaixonei pela sua mente antes de ver seu rosto, confessou ele, a voz rouca. E me apaixonei pelo seu rosto antes de saber seu nome. Você é a peça que faltava neste quebra-cabeça absurdo que é a minha vida. Nia sentiu as lágrimas voltarem. Eu sou apenas a tradutora, Rafik. Amanhã a música para. Então mudaremos a música, ele respondeu, parando de dançar e segurando o rosto dela entre as mãos ali mesmo, diante de toda a elite de Dubai. Vamos sair daqui. Há um jardim privado no terraço norte. Preciso falar com você longe destes abutres. Ele entrelaçou os dedos nos dela e a guiou para fora do salão. A brisa da noite no deserto era fresca, carregando o perfume de jasmim. O terraço era isolado, iluminado apenas pela lua e por lanternas baixas. O silêncio era um bálsamo após o barulho do baile. Rafik se virou para ela, a expressão séria e vulnerável. Ele estava prestes a dizer as palavras que mudariam o destino de ambos, prestes a quebrar séculos de tradição para escolher uma mulher sem títulos. Rafik, a voz cortante de Vanessa quebrou o feitiço. O sheik girou irritado, cobrindo Nia com o corpo instintivamente. Vanessa estava parada na porta de vidro, ladeada por 2 guardas da segurança real e pelo chefe de protocolo, que parecia prestes a desmaiar. A americana não parecia zangada, ela parecia triste, uma atuação digna de um Oscar. Nas mãos, ela segurava um tablet. O que significa isso, Vanessa? Rafik rosnou. Eu disse que não queria ser perturbado. Eu sei, e sinto muito, disse ela, a voz trêmula, mas a segurança interceptou uma transmissão saindo do palácio agora mesmo. Eu não queria acreditar, Rafik. Eu tentei impedi-los de vir aqui, mas o protocolo de segurança é rígido. Do que você está falando? Vanessa deu um passo à frente, estendendo o tablet. É o tablet de trabalho dela, Rafik, da senhorita Nia. Nia franziu a testa, confusa. Meu tablet ficou na sala de tradução. Eu não o toco desde o final do turno. Exatamente, disse Vanessa, com um suspiro pesaroso. Foi lá que o encontramos, fazendo o upload. Rafik pegou o dispositivo. Na tela, uma barra de progresso verde indicava envio concluído. O destino era o servidor de um tabloide britânico notório por destruir reputações reais. E os arquivos? Rafik tocou na tela, e sua própria voz encheu o terraço. Eram gravações de suas conversas privadas, desabafos sobre a pressão do trono, comentários ácidos sobre dignitários estrangeiros e momentos de vulnerabilidade que ele só havia compartilhado na presença da voz. Ela estava gravando tudo, Rafik, sussurrou Vanessa, aproximando-se como uma cobra mansa. Desde o primeiro dia, veja a pasta de e-mails. Há uma negociação, $500 mil pelas gravações exclusivas. Nia sentiu o sangue drenar de seu corpo. Isso é mentira, ela gritou dando um passo à frente, mas um dos guardas bloqueou seu caminho. Rafik, eu nunca faria isso. Eu nem sei como operar esse tipo de programa de upload. Rafik não olhou para ela. Ele olhava para a tela, lendo os e-mails falsificados com perfeição. O texto falava sobre a necessidade urgente de dinheiro para tratamentos médicos caros e dívidas familiares. A lógica era brutal e irrefutável. Ele sabia que ela precisava de dinheiro. Ele sabia que a mãe estava morrendo. O desespero levava pessoas boas a fazerem coisas terríveis. O dinheiro, disse Rafik, a voz desprovida de qualquer emoção. Ele levantou os olhos do tablet e Nia recuou. O calor, o amor, a adoração, tudo havia desaparecido. No lugar havia o deserto frio da noite. O dinheiro para o hospital não foi o suficiente? Você precisava vender minha alma também? Eu não vendi nada.
Nia soluçou, o pânico tomando conta. Vanessa plantou isso, por favor, você tem que acreditar em mim. Você conhece minha voz, você conhece quem eu sou. Eu conheço uma voz. Rafik corrigiu, cada palavra afiada como vidro. Eu nunca conheci a pessoa. Eu projetei uma fantasia sobre uma funcionária que viu uma oportunidade de lucro. Ele jogou o tablet nas mãos de Vanessa, como se o objeto estivesse queimando sua pele. Ele se virou de costas para Nia, incapaz de olhar para a mulher que, minutos antes, ele estava pronto para amar. A dor da traição era antiga e familiar para ele. Era um escudo que ele sabia usar bem. Ele se fechou dentro dele. Rafik, por favor. Nia tentou tocar o braço dele, mas ele se afastou bruscamente. Tirem-na daqui, ordenou ele para a segurança, a voz baixa e letal. Revistem os pertences dela. Certifiquem-se de que ela não leve nada que pertença à coroa. Vanessa sorriu internamente, embora seu rosto mostrasse apenas preocupação cívica. E quanto ao pagamento do hospital, Vossa Alteza? Devemos cancelar a transação? Rafik parou. Por um segundo, a humanidade lutou contra a fúria. Não, disse ele sem se virar. Deixe o pagamento. Considere isso o pacote de indenização pelos serviços prestados. É o preço para que ela desapareça da minha vida e nunca mais mencione meu nome. Rafik! O grito de Nia foi de pura angústia, não pela perda do emprego, mas pela crueldade da conclusão dele. Ele estava pagando para se livrar dela. Ele estava transformando o gesto de amor em uma transação comercial suja. Levem-na. Agora. O comando foi definitivo. 2 guardas seguraram os braços de Nia. Ela não lutou. A dignidade era a única coisa que lhe restava, e ela não a entregaria a Vanessa. Ela endireitou a coluna, limpou as lágrimas com as costas das mãos e olhou para as costas do homem que amava. Você é o homem mais poderoso deste país, Rafik, disse ela, a voz trêmula, mas clara, audível acima do vento. Mas você é surdo. Você ouve palavras, mas não ouve a verdade. Espero que o silêncio do seu palácio lhe faça companhia. Ela se deixou ser arrastada para longe. Vanessa permaneceu no terraço por mais um momento, observando o sheik que agora encarava o horizonte escuro, sozinho novamente. Sinto muito, Rafik, disse ela suavemente. É difícil encontrar lealdade hoje em dia. Mas estou aqui. Ele não respondeu. Ele apenas levou a mão ao peito, onde o coração batia um ritmo irregular e doloroso, como se soubesse que acabara de cometer o maior erro de sua vida, mesmo que sua mente gritasse que ele havia se salvado. Nia foi escoltada pelos corredores de serviço, longe dos olhos dos convidados, expulsa do conto de fadas pela porta dos fundos. O vestido índigo, antes uma galáxia de promessas, agora parecia apenas uma fantasia ridícula. Ela foi deixada no portão principal, onde um táxi comum a esperava, seus pertences pessoais jogados em 2 sacolas plásticas no banco de trás. Enquanto o carro se afastava, levantando poeira, ela olhou para trás uma última vez. As luzes do palácio brilhavam, indiferentes à sua ruína. Ela tinha a vida da mãe salva, mas enquanto o carro entrava na rodovia escura, Nia sentiu que uma parte vital de si mesma havia ficado naquele terraço, sangrando no mármore frio. O silêncio que se abateu sobre o palácio após a partida de Nia não era de paz, mas de um vácuo sepulcral. As paredes de mármore, antes imponentes, pareciam agora lápides frias de um mausoléu. Rafik caminhava pelo terraço, o mesmo onde quase a beijara. Mas o vento do deserto não trazia mais o cheiro de chuva distante ou a eletricidade de uma presença viva. Trazia apenas areia e o eco vazio de sua própria respiração. Sentada em uma poltrona de veludo creme, Vanessa bebericava um chá de menta, a imagem da compostura vitoriosa. Ela sorriu quando ele entrou, um sorriso ensaiado, perfeitamente simétrico, que não alcançava os olhos glaciais. O anúncio oficial do noivado está redigido, querido, disse ela, a voz suave, mas com uma ponta de aço. A imprensa está faminta. Acho que a narrativa da união entre o Oriente e o Ocidente vai estabilizar as ações da sua holding. Rafik não respondeu imediatamente. Ele sentou-se em sua mesa de trabalho de costas para ela e, por puro instinto, ou talvez por masoquismo,
colocou os fones de ouvido de alta fidelidade. O mundo exterior foi abafado. Ele precisava ouvir a prova da traição de Nia mais uma vez. Precisava alimentar sua raiva para não sucumbir à dor dilacerante que sentia no peito. Seus dedos tremeram ao dar o play no arquivo digital encontrado no tablet dela. A voz de Nia, ou o que parecia ser a voz dela negociando preços por gravações íntimas, encheu seus ouvidos. Mas Rafik não era apenas um governante. Era um homem que vivia de sons, de nuances auditivas. Ele fechou os olhos tentando odiá-la, mas algo na gravação arranhou sua percepção. Uma dissonância. Rafik, você está me ouvindo? Vanessa perguntou atrás dele, impaciente, gesticulando. O som das pulseiras de ouro e diamantes que Vanessa usava no pulso direito colidiu. Um tinido agudo, metálico e rítmico. Clink, clink, clink. Rafik congelou. Ele rebobinou o áudio, aumentou o ganho das frequências de fundo, isolando o ruído ambiente atrás da voz supostamente traidora. Lá estava, o mesmo tinido. Clink, clink. Um som específico, pesado, de ouro maciço, batendo contra ouro maciço. Nia usava pulseiras de corda e madeira. Ela nunca possuíra joias que fizessem aquele som. Aquele era o som da riqueza arrogante, o som de Vanessa. Ele girou a cadeira lentamente. Vanessa estava servindo mais chá, o tilintar de suas joias ecoando no silêncio da sala, uma réplica exata do ruído na gravação. A compreensão o atingiu como um soco físico, tirando-lhe o ar. Não fora Nia quem gravara aquilo. Fora uma montagem, uma farsa orquestrada dentro de sua própria casa, enquanto ele estava cego pelo medo de ser vulnerável. O que foi? Vanessa perguntou, o sorriso vacilando pela primeira vez ao ver a tempestade escura se formando nos olhos do sheik. Rafik levantou-se. Ele não gritou. Sua voz saiu perigosamente baixa, um trovão contido. Onde ela está? Quem? A criada? Vanessa bufou, tentando recuperar o controle. Provavelmente a caminho do buraco de onde saiu. Rafik, foque no que importa. Nós somos... Você tem 10 minutos para sair do meu país. Ele a interrompeu, avançando um passo. A aura de autoridade que emanava dele fez Vanessa recuar, derrubando a xícara de porcelana que se estilhaçou no chão. Se em 10 minutos você ainda estiver em solo soberano, será presa por espionagem industrial e fraude. E acredite em mim, Vanessa, minhas prisões não têm serviço de quarto. Ele não esperou a resposta dela. Passou por ela como se fosse um móvel indesejado e abriu as portas duplas do escritório com um estrondo. Karim, berrou para o chefe de segurança. Localize o táxi, agora! Ela foi deixada no aeroporto há 20 minutos, Vossa Alteza. O voo para Joanesburgo parte em breve. Rafik olhou para o relógio. O trânsito de Dubai àquela hora era impiedoso. Ele nunca chegaria a tempo de carro. O desespero, uma emoção que ele não sentia desde a morte do pai, agarrou sua garganta. Prepare o helicóptero e ligue para a torre de controle. Ninguém decola. Feche o espaço aéreo. Senhor, isso é um incidente internacional. Karim gaguejou. Eu sou a lei neste deserto. Feche o maldito aeroporto. O saguão de embarque da classe econômica estava abafado e cheirava a café velho e despedidas apressadas. Nia estava sentada em uma cadeira de plástico rígido, as duas sacolas de pertences entre as pernas, a cabeça baixa. Ela não chorava mais. Suas lágrimas haviam secado na estrada, substituídas por uma dormência protetora. Ela olhava para o passaporte em suas mãos, suas digitais manchando o brasão dourado. Ela salvara a mãe. O dinheiro estava na conta. Era isso que importava. Seu coração podia estar em pedaços, mas a dignidade de sua família estava intacta. Atenção! Passageiros do voo 704. A decolagem está suspensa por ordem da Segurança Real. Pedimos que permaneçam em seus lugares. Um murmúrio de irritação percorreu a multidão. Nia fechou os olhos, exausta. Até na saída, aquele país parecia querer prendê-la. De repente, o murmúrio mudou de tom. Tornou-se um silêncio atônito, que se espalhou como uma onda do fundo do corredor até onde ela estava. Passos pesados e rápidos ecoaram no linóleo barato.
Não passos de turistas arrastando chinelos, mas o som autoritário de botas militares e sapatos de couro italiano. Nia levantou a cabeça. A multidão se partiu. No final do corredor, correndo, com a túnica tradicional desabotoada no colarinho e o rosto banhado de suor, estava Rafik. Ele parecia ter corrido uma maratona. Ele parecia humano, falível e desesperado. Os olhos dele varreram o mar de rostos até encontrarem os dela. O alívio que inundou a expressão dele foi tão intenso que Nia sentiu o impacto no próprio peito. Ele caminhou até ela, ignorando os seguranças do aeroporto, ignorando os celulares que se erguiam para filmar o sheik intocável no meio da plebe. Ele parou a 1 metro dela. Nia se levantou agarrando suas sacolas como escudos. "Veio pegar o dinheiro de volta?" Ela perguntou, a voz rouca, mas firme. "Eu não gastei 1 centavo. Pode levar." Rafik balançou a cabeça, incapaz de falar por um momento devido à falta de ar. "Não," ele disse, a voz quebrada. "Eu vim devolver o que é seu. Eu não deixei nada no palácio, Vossa Alteza. Você deixou a verdade e levou minha capacidade de ouvir qualquer coisa que não seja a sua voz." Ele deu um passo à frente, mas parou quando viu o recuo instintivo dela. A dor nos olhos de Nia era um espelho da sua própria estupidez. Ali, diante de centenas de estranhos, sob a luz fluorescente e impiedosa de um terminal de aeroporto, o homem mais orgulhoso do Oriente Médio fez o impensável. Rafik dobrou os joelhos. Ele se ajoelhou no chão sujo, arruinando a calça de alfaiataria, ficando fisicamente menor do que ela. O saguão engasgou em uníssono. "Eu fui surdo, Nia", disse ele, alto o suficiente para que todos ouvissem, mas olhando apenas para ela. "Eu deixei o medo do meu passado silenciar o meu presente. Eu ouvi o ruído de uma mentira, porque era mais fácil acreditar que todos têm um preço do que aceitar que alguém pudesse me amar sem querer nada em troca." "Levante-se, Rafik", sussurrou ela, mortificada e comovida ao mesmo tempo. "Você é um sheik." "Eu sou apenas um homem implorando perdão." Vanessa foi expulsa. A gravação era falsa. O som das pulseiras dela a entregou. Mas o crime real foi meu, por não confiar no que meu coração já sabia. Ele estendeu a mão, palma para cima, não exigindo, mas oferecendo. "Não volte para a África como uma fugitiva. Volte como minha parceira. Não para traduzir o mundo para mim, mas para governá-lo comigo." Nia olhou para a mão dele. Seria tão fácil aceitar. Mas o amor sem respeito era uma armadilha, e ela já sobrevivera a armadilhas demais. "O dinheiro para minha mãe", começou ela, "é uma doação, independente da sua resposta." Ele a olhou com uma intensidade que queimava. "Se você entrar naquele avião, eu construirei hospitais em cada cidade onde você pisar, apenas para garantir que você esteja segura. Mas eu prefiro que você fique e os construa comigo." Nia soltou as sacolas plásticas. Elas caíram no chão com um baque surdo. A barreira que ela construíra em torno de si mesma rachou. Ela não precisava de um salvador. Ela precisava de um igual. E ver aquele homem poderoso de joelhos, vulnerável, exposto ao ridículo por ela, provava que ele finalmente entendia a moeda que ela valorizava. A verdade. Ela se abaixou, ficando na altura dos olhos dele, e segurou seu rosto com as 2 mãos. "Se você gritar comigo novamente, eu corto minha própria língua", prometeu ele. "E eu quero um contrato de trabalho, com férias e benefícios." Ela sorriu entre lágrimas. Rafik riu, um som de pura libertação, e a puxou para um abraço, enterrando o rosto no pescoço dela, inalando o cheiro de sabonete barato e dignidade inabalável. "Você pode ter o reino inteiro, meu Habibi." O aplauso que irrompeu no terminal foi ensurdecedor, mas para os dois existia apenas o som de 2 respirações entrando em sincronia pela primeira vez. 6 meses depois. O sol poente tingia a savana de ouro líquido e púrpura. O ar era quente, seco e cheio do canto das cigarras. Longe dos arranha-céus de vidro e aço de Dubai, uma estrutura moderna, mas integrada à paisagem com tons de terra e madeira local, erguia-se orgulhosa. A fita vermelha, na entrada do Instituto de Linguística e Saúde Nia Al-Khaled,
balançava suavemente. A mãe de Nia, sentada em uma cadeira de rodas, mas com o rosto corado de saúde e vitalidade, segurava a tesoura cerimonial. Ao lado dela, os irmãos de Nia vestiam ternos bem cortados, trabalhando na logística do evento com uma eficiência que misturava a astúcia das ruas com o treinamento corporativo de alto nível. Nia observava a cena de longe, encostada em um jipe, sentindo a brisa morna em sua pele. Ela usava um vestido simples de algodão local, mas em seu dedo anelar brilhava um anel discreto, porém carregado de história. Uma herança da família real que Rafik insistira que ela usasse, não como posse, mas como promessa. Rafik aproximou-se por trás, envolvendo a cintura dela com os braços. Ele não usava a túnica formal, mas uma camisa de linho leve, as mangas dobradas, parecendo mais jovem e livre do que jamais estivera em seu palácio de mármore. Sua mãe tem um discurso de 40 minutos preparado, sussurrou ele no ouvido dela. Acho que ela vai tentar me converter à religião dela antes do jantar. Nia riu, recostando a cabeça no ombro dele. Ela gosta de você, especialmente depois que você tentou cozinhar aquele prato típico e quase incendiou a cozinha da casa dela. Humildade conquista minha mãe. Rafik beijou a têmpora dela e então tirou algo do bolso. Um par de fones de ouvido. Mas não eram os fones sofisticados de cancelamento de ruído que ele usava para se isolar do mundo. Eram simples, conectados a um pequeno gravador de áudio antigo. O que é isso? Perguntou Nia, virando-se para ele. Rafik colocou os fones sobre os ouvidos dela com uma delicadeza reverente. Tenho tido aulas, disse ele, um brilho travesso nos olhos. Aperte o play. Nia apertou o botão. A voz de Rafik encheu seus ouvidos, não falando árabe, nem inglês, nem francês. Ele estava falando o dialeto tribal da avó de Nia, uma língua complexa, tonal, que poucos forasteiros se davam ao trabalho de aprender. A pronúncia era hesitante, o sotaque era forte, mas o esforço era palpável em cada sílaba lutada. Minha voz era apenas barulho até encontrar o seu silêncio. Eu prometo ouvir você em todas as línguas, em todos os silêncios, até que as areias do deserto virem mar. Nia tirou os fones, os olhos marejados de emoção pura. Você aprendeu para os votos. Eu aprendi para a vida, corrigiu ele segurando as mãos dela. Eu passei anos procurando a esposa perfeita em catálogos e currículos. Eu não sabia que precisava aprender uma nova língua para encontrar minha alma. Ao fundo, a mãe de Nia cortou a fita sob aplausos e gritos de alegria da comunidade. Mas Rafik e Nia não olharam. Eles estavam ocupados demais decifrando o olhar um do outro, num diálogo mudo e perfeito que não precisava de tradução. O deserto e a savana eram vastos, mas a distância entre os dois mundos havia desaparecido completamente. Rafik aprendeu uma nova língua para encontrar o amor, provando que ouvir é a maior prova de afeto. E com isso, terminamos essa história, mas agora vem a parte dos melhores amigos do canal que assistem até o final. E aqui, vamos escolher o comentário do vídeo de hoje. O comentário de hoje vai ser: Eu te escuto. É lindo, tem a ver com a história e também com vocês que estão sempre aqui com a gente firmes e forte. Obrigado de coração, como sempre. Mas nem sempre os segredos são revelados a tempo de um final feliz. Se você quer continuar descobrindo histórias onde a verdade luta para aparecer, se inscreva no canal agora mesmo, e a jornada não acaba aqui. Escolha uma das duas histórias que apareceram na sua tela. Em uma delas, o silêncio esconde algo muito mais perigoso. Clica para descobrir. Te vejo lá.